A questão 2 diz o seguinte: influência da Lua. Algumas pessoas acreditam que suas atividades são controladas pela Lua. Se a Lua está do outro lado da Terra, verticalmente abaixo de você, e passa para uma posição verticalmente acima da sua cabeça, qual é a variação percentual da atração gravitacional que a Lua exerce sobre você e B, do seu peso medido em uma balança de mola? Suponha que a distância Terra-Lua de centro a centro é 3,82 vezes 10 a oitava metros e que o raio da Terra é de 6,37 vezes 10 a sexta metros. Bem, a gente tem que, para a letra A, ele quer saber basicamente a variação percentual da atração gravitacional. Então a gente tem a variação da influência que a Lua exerce sobre nossos corpos nos dois sistemas, dividido pela força gravitacional que a Lua exerce quando ela está nessa posição aqui. Então a gente tem basicamente que ΔF é F2 menos F1, sendo F2 a posição quando a Lua se encontra acima de nossas cabeças e F1 a posição quando a Lua se encontra abaixo de nós, ou seja, verticalmente para baixo. Tudo isso dividido por F1. Isso aqui vai ser igual a F2 dividido por F1 menos 1. Como ele quer saber em porcentagem, a gente vai multiplicar o resultado dessa subtração por 100. Bem, a gente tem que a distância, a distância que a Lua se encontra quando está verticalmente abaixo de nós, ela corresponde à soma do raio da Terra mais a distância do centro da Terra até o centro da Lua. A gente vai denominar essa distância aqui como D1. E quando a Lua se encontra verticalmente acima, ou seja, sobre nossa cabeça, a gente tem que a distância vai ser somente esse pedaço aqui, que é dado como D2. E D2 é basicamente a distância do centro da Terra até o centro da Lua, menos o raio da Terra, porque a gente só quer esse pedacinho aqui. Logo, vamos expressar aqui embaixo. D1 é igual ao raio da Terra, mais a distância do centro da Terra até o centro da Lua, enquanto o D2 é igual à distância entre o centro da Terra e o centro da Lua, menos o raio da Terra. A gente tem também que a força gravitacional, dado pela lei da gravitação de Newton, ela é dada por constante universal da gravitação vezes emissão vezes emizinho dividido pela distância do centro dos corpos ao quadrado. A gente então tem que F1 é igual a Gzão vezes a massa da Lua vezes a massa da pessoa dividido por D1 ao quadrado. E F2 ela é igual a Gzão vezes a massa da pessoa vezes a massa da Lua dividido pela distância D2 ao quadrado. Aí, então a gente vai pegar essas expressões aqui e aplicar nessa daqui. Logo a gente vai ter que Gzão vezes mzão vezes ml, que é a massa da Lua, dividido por D2 ao quadrado. Isso tudo aqui vai ser dividido por Gzão vezes a massa da pessoa vezes a massa da Lua, dividido por D1 ao quadrado. Todo esse termo aqui vai ser subtraído por 1. Como os G's são iguais e as massas também são iguais, a gente pode cortar. Então essa expressão vai ficar D1 dividido por D2, essa razão ao quadrado, menos 1. Expandindo quem é D1, quem é D2, raio da Terra mais a distância entre o centro da Terra e o centro da Lua,
Isso tudo aqui dividido entre a distância do centro da Terra até o centro da Lua, menos o raio da Terra, a razão entre esses resultados ao quadrado, menos 1. Quando a gente efetuar a substituição, a gente vai obter a seguinte resposta para esse daqui, que é D1 sobre D2, o resultado ao quadrado. Vamos obter 1,0689 menos 1. Isso aqui vai ser basicamente 0,069 de maneira aproximada. Logo, como a gente quer obter o valor em porcentagem, a gente multiplica por 100. Multiplicando por 100, vamos obter 0,9%. Essa aqui é a resposta que a gente obtém para a letra A. Agora, para a letra B, a gente tem a seguinte relação. O problema quer obter a variação percentual do nosso peso, medido por uma balança de mola. Então, o que a gente vai precisar calcular, na verdade, calcular é isso daqui, a variação da força gravitacional que a Lua exerce, dividido pela força gravitacional que a gente possui em relação à Terra quando a Lua não existe. Isso aqui eu vou colocar um FL para representar que é da Lua. Isso aqui é basicamente o nosso peso. Então a gente tem que F2 menos F1 dividido pela massa da pessoa vezes a aceleração gravitacional da Terra. Isso aqui é dado, F1 e F2 é dado pelos esses termos aqui que a gente já representou. Gzão, massa da Lua, massa da pessoa, D2 ao quadrado, menos Gzão, massa da Lua, massa da pessoa, D1 ao quadrado. Tudo isso daqui vai ser dividido pela massa da pessoa, vezes a constante universal da gravitação, vezes a massa da Terra, dividido pelo raio da Terra ao quadrado. No caso, esse termo aqui corresponde a esse termo aqui. Então, a gente obtém, como as massas das pessoas são iguais, a gente pode cortar o G também, o Gzão também. Vamos colocar a massa da Lua em evidência. Colocando ela em evidência, temos massa da Lua dividido por massa da Terra, vezes o raio da Terra ao quadrado é denominador, mas como ele está sobre uma fração, ele vai passar como numerador. RT ao quadrado, vezes 1 sobre D2 ao quadrado, menos 1 sobre D1 ao quadrado. A gente não tem os valores da massa da Lua e a massa da Terra, mas a gente obtém os valores dela pelo apêndice C no final do livro do Halliday. Então, sabendo os valores da massa da Lua e da massa da Terra, o valor do raio da Terra é dado e a gente já sabe a relação entre D2 e a relação de D1. A gente tem que esse resultado aqui vai dar 2,28 vezes 10 a menos 7. Como a gente quer em porcentagem, a gente multiplica por 100. Isso aqui vai ser 2,28 vezes 10 a menos 5%. E esse daqui é o resultado para a letra D, para a letra B. Então a gente fica com essas respostas. Para a letra A, a gente obtém uma variação de 6,9% da influência da Lua, a variação que a Lua exerce. E para o nosso peso, a gente obtém uma porcentagem de 2,28,10 a menos 5%.